Câmara. A maioria dos parlamentares já tinha votado favoravelmente a proposta na segunda-feira. Agora o texto segue para a sanção do prefeito Rafael Greca, do União Brasil. Antes desse novo aporte, a Casa Legislativa já tinha aprovado outros repasses para a urbanização de Curitiba. Em abril de 2020, a Prefeitura propôs um regime especial para compensar as perdas registradas com a queda do número de passageiros. No ano passado, o Poder Executivo criou um segundo regime especial, ainda sob o efeito da pandemia de Covid-19, com duração até fevereiro de 2022. Ao longo desse período, as empresas de ônibus receberam 436 milhões de reais. Somando aí com o subsídio aprovado nesta semana, o total repassado supera 500 milhões de reais. A vereadora Carol D'Artora, do PT, destaca que mesmo com a aprovação de vários aportes, a URBS ainda deixa a desejar na contrapartida para os usuários dos ônibus. E a gente percebe que não tem uma contrapartida para os usuários. Então, o transporte público de Curitiba, apesar de já ter sido muito bom e ainda ser bom visto fora da cidade, para o usuário, efetivamente, que hoje utiliza esse transporte, ele está muito obsoleto, né? A gente tem várias legislações na cidade que deveriam respeitar, que a URBS deveria respeitar e deveria ter um diálogo, uma integração, por exemplo, entre o IPUC e a URBS. A gente tem um plano diretor, a gente deveria ter atualizado um plano de mobilidade urbana e de transporte e, consequentemente, esses diversos aportes sendo feitos que não significam a garantia do direito ao transporte das pessoas que utilizam o transporte público no cotidiano. O vereador Mauro Inácio, do União Brasil, por outro lado, ressalta que a discussão sobre as melhorias no sistema de transporte fazem parte de um longo processo. Há necessidade de melhoria? Com toda certeza, e essa casa tem buscado essa melhoria, apontando falhas, buscando soluções. Isso tem sido feito à medida que também há um custo também. Quando você propõe isenção, você tem que bancar o custo, alguém tem que pagar essa isenção. Então, é um percurso a longo prazo, lembrando que lá no passado, Curitiba teve ônibus pegando fogo, porque não havia renovação do transporte coletivo, da frota. Nessa gestão do prefeito Rafael Greca, já foram comprados 500 novos ônibus, e vai ser mais ainda à medida do que é necessário também. Então, é um processo em evolução para chegar perto da perfeição do transporte coletivo que a gente deseja, com um custo menor a cada vez. Conforme a justificativa do projeto que foi apresentado pela Prefeitura, desse valor total de 174 milhões de reais, 132 serve para compensar a tarifa, o custo do que o passageiro paga e o valor que eles alegam que realmente custa, e também 41 milhões para outras despesas do transporte coletivo. Eu acho engraçado alguns políticos, né? Você veja ali o cara falando, porque compramos ônibus novos. Compramos uma pinóia, senhor vereador. Quem pagou foi o povo, que deu 500 milhões de reais. Se nem assim vocês renovarem a frota, aí pelo amor de Deus, né? Então, parem de falar como se fosse favor. Não é a favor. Vocês estão cobrando do povo e cobrando caro. 500 milhões, e para pensar, esses 500 milhões estão de forma extra no caixa, Bia. O sistema continua cobrando cada vez que a catraca roda. Toda vez que alguém entra em um ônibus em Curitiba ou passa por um terminal, entra em um terminal, tá pagando passagem, ou não? Ou eu tô louco aqui? Então o sistema tá cobrando normalmente e ainda foi injetado mais 500 milhões nele. Aí vocês vêm dizer que, olha, que somos legais, renovamos a frota. Vão dormir, não fazem mais que a obrigação. Parem de falar que isso é favor, isso não é favor. Vocês estão cobrando caro do povo. E o povo está pagando duas vezes, porque paga na passagem e paga no imposto, que é dinheiro do povo, que vai ser injetado mais uma vez para irrigar os cofres dos empresários dos ônibus de Curitiba. Eu já falei aqui mais de uma vez, se tem um setor que você pode confiar, que você pode investir, que não dá prejuízo, é o transporte coletivo. 7h17. Repita. 7h17, os ouvintes, Bia. Muitas participações chegando aqui, lembrando que você que nos ouve aí no carro, a hora que parar, enfim, quando conseguir mexer no celular, pode mandar mensagem também pelo WhatsApp. Nosso telefone é o 98418-1071, 98418-1071. O código de área para quem não é de Curitiba é o 41, pode adicionar e mandar mensagem pelo WhatsApp também. A gente recebeu a mensagem da Kelly de Cascavel também pelo WhatsApp, falando sobre a juíza que foi afastada. Assim, como disse o Mark, 2 pesos e 2 medidas, porque os ministros fazem palestras fora do Brasil, acabam se posicionando aí de forma política para um lado, e quando alguém do judiciário se posiciona para outro, acaba
sendo punidos, sendo que os ministros não recebem nenhum tipo aí de fiscalização nesse sentido. E aqui também tem mensagem de Curitiba, quem mandou foi o Sérgio Cardoso, dizendo que é preciso pensar que a maioria dos ônibus, eles estão tirando cobradores, então já é uma redução a mais de gastos que está acontecendo no sistema e mesmo assim os aportes. E nessa questão dos ônibus, Mari, que eles falam ali de um valor específico que serve para compensar a tarifa, 132 milhões, mas os 41 é simplesmente para outras despesas do transporte coletivo. E aí eu me pergunto, qual que é essa outra despesa que a prefeitura precisa arcar, além da compensação da tarifa? A prefeitura já paga o valor a mais da tarifa técnica para a tarifa social. O que seria essa outra despesa, sendo que, né, a empresa também precisa ter uma responsabilidade nos próprios custos? Bia, toda vez que eu vejo uma planilha pública lá, o campo outros, me dá um arrepio na espinha, porque o outros é o que? É tudo, né? E fica um negócio pouco transparente, né? Devia ter outros e abrir uma subguia falando, vai nisso, mas nunca tem, difícil ter. Agora, a prefeitura tem razão quando fala, por exemplo, de algumas gratuidades, né? Que o governo federal devia se responsabilizar por elas, né? Porque daí tem muito congressista lá em Brasília que adora fazer lei para beneficiar esse ou aquele segmento, para poder falar que é pai dos pobres, amigo do povo, mas aí não se preocupa em pagar a conta, e deixa para os prefeitos pagarem. Então, a prefeitura tem razão quando fala que algumas dessas gratuidades tinham que ser bancadas pelo governo federal, já que foi o Congresso Nacional que aprovou essas gratuidades. Mas é importante ter transparência nesse processo e, como você bem falou, esse outros aí tem que ser muito bem explicado. Tem que explicar sim, ter uma planilha organizada para isso, para que não fique essa dúvida sobre do que se trata esse outros, né? O Natanael, que é taxista de Paranaguá, também mandou a mensagem dele aqui, dizendo que ouve todos os dias. E aí o Ertli disse também pelo YouTube que morou em Campo Mourão em 1982 e que na época já falavam em asfaltar a estrada ali da Boiadeira e que agora isso está acontecendo, mesmo depois de você já ter saído aí da cidade. Ertli, é um motivo aí para comemorar no nosso estado essa questão de infraestrutura. É isso, Bia. Agora você veja como o Brasil patina nessa área há 50 anos, há 40 anos, o relato do ouvinte aí, ele já ouvia falar em uma estrada que é estratégica para uma região importante do país, não é nem do Paraná, é do país. Ela liga 2 estados, essa estrada aí, e não saía do papel, né? E a Itaipu tava lá, boa parte desse tempo, com dinheiro no caixa, né? Agora conseguiu fazer, antes não conseguia. Essas coisas a gente tem que parar para pensar. O porquê não fez antes, né? O porquê fez agora? Será que é porque, Bia, a Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu, lá no Rio Iguaçu, tinha escritório em Curitiba para quê? A Itaipu era em Curitiba, para quê? Me conta para quê? Alugava um prédio em um dos bairros mais caros da cidade, ali no Batel, na Avenida Comendador Araújo. Aí entregou tudo isso, não precisa disso aqui, vamos desmontar esse circo aqui? Então vai tudo, aí Itaipu fica em Foz, a sede a Foz e acabou. Só aí economizou um dinheirão. A estrada saiu, né? Tirou um monte de verba com comunicação, né? Porque a Itaipu, né, irrigava aí muitos canais de comunicação e tal. Fez um plano mais estratégico de comunicação, economizou dinheiro. Saiu a ponte, e assim por diante. É só ter, né, foco no povo e não nas questões pessoais dos políticos que as coisas andam. Mark, não existia investimento por parte da Itaipu ali na região. Era simplesmente a administração da própria binacional, mas a população do oeste do estado que desfruta ali do Parque Nacional do Iguaçu não percebia os investimentos urbanos, ambientais, de infraestrutura da Itaipu, porque eles não aconteciam. E desde que as novas gestões assumiram ali na Itaipu, eu falo novas porque teve ali mudança na direção ao longo aí dos últimos anos, muito foi feito. A gente fala dessa ponte, que ela é uma obra significativa, mas também tem a duplicação da rodovia que dá acesso ao aeroporto em Foz do Iguaçu, parques que abrangem ali cidades que ficam até mais distante do Parque Nacional, como no caso de Cascavel, que recebeu os ecoparques ali, cada um custou em média 13 milhões de reais, foi um financiamento 100% da Itaipu, e essa segunda ponte, que também é um financiamento 100% da Itaipu. Todo o dinheiro que está sendo empregado naquela construção vem da usina, né? O governo do estado, ele tem a contrapartida com a fiscalização por meio dos agentes públicos, mas o dinheiro todo
é da Itaipu, uma usina que produz energia, mas que agora também fornece infraestrutura para a população da região. E eu lembro que nós tínhamos paranaenses lá na gestão de Itaipu. Gleisi Hoffmann, por exemplo, durante algum tempo foi diretora financeira de Itaipu, né? E a gente não via esses investimentos todos. Mas aí, cada um faz a sua conta, lembra do que achar conveniente e toma a sua opinião. 7h23. Repita. 7h23, intervalo comercial, já voltamos aqui na Jovem Pan. Jornal da Manhã, Paraná. Jovem Pan. Agora, ao vivo e exclusivo para a live, esse assunto Itaipu mexeu com os ouvintes, muita gente falando aqui, o Marcos Gotardo, a Líbia. Itaipu está fazendo asfalto nas estradas rurais, está uma beleza, né? Então, o pessoal que mora na região, você é da região oeste, vendo as mudanças ali que a Itaipu está gerando no entorno. É isso, a Itaipu ela fornece para muitas prefeituras as máquinas, os maquinários pesados necessários para fazer obras de pavimentação, mas também as obras de melhoria nas estradas rurais. Então veja a quantidade de trabalho em infraestrutura que a gente está falando, né? Sabemos das grandes obras, né, que ganham uma repercussão aí até nacional, como a segunda ponte entre Brasil e Paraguai, mas existem muitas pequenas obras que também fazem grande diferença na vida da população de quem mora naquela região. Então, o pessoal do YouTube pode continuar participando, mandando a mensagem aqui sobre a opinião de vocês nos assuntos que nós trouxemos aqui ao longo do jornal. Daqui a pouquinho tem mais informação também sobre